Abra sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 2. Não é o livro do fim do mundo, né, amados? Mas são das revelações de Cristo para as nossas vidas. Aquilo que Ele tem reservado para a sua igreja. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz: Apocalipse 2, versículo 1, 2:1. Revelação de Jesus Cristo, é capítulo 2, irmão. Aleluia. Olha só. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Aqui nós podemos, não é heresia, podemos substituir ali a igreja Aba de Blumenau. Pode, pastor Levi? Amém. Ao anjo da igreja em Blumenau, na igreja Aba, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Quem é este que escreve, irmãos? Jesus. Jesus Cristo está escrevendo a nossa igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não o são, e descobristes que eram impostores. Versículo 3: tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Olha, o Senhor tem reconhecido o trabalho, a obra da igreja Aba em Blumenau. Ele tem reconhecido, amados. Ele tem olhos e ele vê. Ele tem ouvidos e ele tem ouvido o trabalho, a labuta da sua igreja, aqui em Blumenau, como em Éfeso, né? Ele tem percebido as qualidades da sua igreja, ele tem percebido o esforço, ele tem percebido a obra, tem sido assunto aos céus. Ele tem reconhecido isso, amados. Só que no versículo 4, ele diz o seguinte: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Olha, você, igreja, tem essas e essas e essas e muitas qualidades. Eu tenho reconhecido, eu tenho visto. Os meus olhos estão atentos a tudo que tem acontecido aqui no meio. Tenho percebido a sua perseverança. Tenho percebido que você não está desfalecendo. Está firme nesta caminhada, mas no entanto, eu tenho percebido que deixaste para trás aquele primeiro amor. Abandonaste em algum momento desta caminhada este primeiro amor. Deixaste para trás. E conforme nós percebemos aí, na versão Almeida, na tradução Almeida, fala deixaste, aqui na King James abandonaste.
portanto tem o mesmo significado, mas nós não vemos em nenhuma tradução o perdeste. E nós, erroneamente, muitas vezes nós falamos, ele perdeu o primeiro amor, eu perdi o primeiro amor. Não, há uma diferença grande entre esses dois termos, o perder e o deixar ou abandonar. O perder é algo que acontece nas nossas vidas involuntariamente à nossa vontade. Não é do nosso querer. A gente perde. É um acontecimento que nós não temos administração sobre isso. Acontece sem o nosso consentimento, sem o nosso planejamento. Muito diferente do abandonar. O abandonar é algo que acontece com o nosso consentimento. É algo voluntário. É algo que nós fazemos tendo a consciência de que estamos fazendo. Isso é abandono. A gente vê muitas vezes nas férias, as pessoas têm aquele animalzinho de estimação em casa, chega nas férias, não quer mais se incomodar e larga aí nas ruas. É algo voluntário, é algo programado. Abandonou, deixou para trás. E é isso que tem acontecido com aquele primeiro amor. Aquela paixão, amados, arrebatadora. É isso que Cristo tem sentido falta. Sentiu falta na igreja de Éfeso, tem sentido falta na nossa igreja, nos nossos tempos contemporâneos, na nossa igreja aqui em Blumenau. Tem sentido falta desta paixão arrebatadora, daquela paixão da época em que nós encontramos a Cristo. Em Marcos capítulo 4, no versículo 19, diz: porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Por causa dessas coisas, nós acabamos abandonando esse amor. Por causa desses cuidados do dia a dia, dessas preocupações que o mundo oferece a cada um de nós, nós acabamos nos deixando levar por estas preocupações e acabamos deixando para segundo plano a nossa comunhão, o buscar desta intimidade com Cristo. Por causa destas preocupações que têm nos sufocado, as riquezas, o consumismo, a ambição, sem controle, o ter. Esta é a causa do esfriamento, uma das causas do esfriamento. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 2 diz: pensai nas coisas do alto e não nas terrenas, porque já morrestes. Quem está morto aqui, amados? Amém? Você está morto para o mundo ou não está? Já morrestes para o mundo, e a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Nós morremos para o mundo. Então,
Nós somos cidadãos dos céus, portanto, por sermos cidadãos dos céus, devemos buscar sempre as coisas do alto, as coisas espirituais, porque essas coisas, o Senhor diz, as coisas, as nossas necessidades, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, o Senhor nos acrescenta, o Senhor nos fornece a cada dia. Quando buscamos o seu reino e a sua justiça, quando colocamos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar nas nossas vidas. E nós, como nós podemos ver, o amar a Deus sobre todas as coisas, esse mandamento, esse amar a Deus sobre todas as coisas é a questão central do Evangelho. Se não fosse isso, nada teria sentido. Se não colocarmos isso como princípio nas nossas vidas, como o principal mandamento das Escrituras, o principal mandamento do Senhor para as nossas vidas, é o amá-lo acima de todas as coisas. Diz Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. É o princípio, é o ponto central do Evangelho, é o ponto central do servir a Deus, é o ponto central da sua palavra. E este primeiro amor que o Senhor fala é aquela paixão, amados, aquela paixão avassaladora, aquela paixão que precisa arrebatar o nosso ser, arrebatar a nossa alma. Conforme acabei de ler o livro do pastor Luciano Subirá, até que nada mais importe. Temos desejado a Cristo nas nossas vidas até que nada mais importe. Você certamente que está com a sua bênção, a sua noiva, a sua esposa aí do seu lado, com certeza já teve momentos assim, né? Olha, eu quero estar ao lado desta mulher, ao lado deste homem, desta moça, desse moço, e nada mais importe. Pois é. A ponto de pagar aquele mico assim, sabe? Eu levava flores para minha amada, buquê de flores, pastor Levi, de ônibus, no ônibus, aquele buquê de flores assim. No ônibus, buquê de flores vermelhas. Uau! Nada mais importa. Podem olhar, podem rir de mim. Não me importo. Não me importo. Eu a amo. Eu sei que ela gosta disso. Nada mais importa. E essa paixão, amados, você que já é casado, né? Você que talvez ainda namorado, noivo, mas você que já é casado, não pode perder essa essência. Não pode perder isso. Continue com esta paixão pela sua amada. Continue com essa paixão pelo seu amado. Você sempre vai perceber o que ela quer, o que qual é o desejo dela, o sonho de consumo. Vou contar um segredinho. Eu sei que ela disse, eu não sou curiosa, né? Eu disse, não, você é curiosa, você tem domínio próprio, é diferente. Ela se controla. Eu já tenho um presente comprado para ela. Foi até cheguei na loja, eu sei o que ela... Aí eu peguei
aquele produto lá, né? Aproveitei que ela foi no banheiro, aí peguei aquilo, abracei, e aí o cara do caixa olhando, pensou, ele vai me roubar, né? Aí eu comecei a fazer sinal, aí saí correndo, né, para esconder no carro. Aí eu não sabia se o cara da loja vinha atrás de mim, que ia achar que eu estava roubando. Pensei, depois eu me acerto com ele. Estava dizendo, preciso levar isso lá no carro, ela não pode ver, depois eu volto e pago. Sabe, amados, a alegria de servir, alegria assim de fazer a vontade, esta mesma paixão, Cristo está, pode manter ali, irmão, Cristo está querendo, está nos lembrando disso, aquele primeiro amor, que é o noivo, não é mesmo? Jesus é o nosso noivo. Este amor, amados, nós podemos comparar com aquela passagem onde Jesus contou a parábola ali do tesouro escondido, Mateus 13:44, que diz: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele terreno, aquele pedacinho de terra, onde está aquele tesouro. No versículo 45, semelhantemente, aquela pérola de grande valor, onde ele diz também, da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Então esse negociante, ele vai de mina em mina, procurando. Aliás, a pérola não é um minério, né? Vem da ostra. Mas tem os comerciantes ali de pérolas, ele vai de comerciante a comerciante procurar a pérola mais valiosa que possa existir na face da terra. Quando ele encontra, o que diz no versículo 46, é assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ele encontrou essa pérola e disse: vale muito. Esta pérola vale muito. Vai custar a minha vida, vai custar todos os meus bens. Porém, eu vou vender tudo. Eu vou abrir mão de tudo para ter esta pérola, para ter este tesouro nas minhas mãos. Eu vou abrir mão de tudo, eu vou me desfazer de tudo, nada mais importa, mas o que importa unicamente é este tesouro. E Jesus faz este paralelo, esta analogia ao reino de Deus. Quando nós encontramos este tesouro, quando nós encontramos a Cristo, quando nós encontramos o reino de Deus, nós certamente entregamos tudo a Ele. Foi ou não foi? Entregamos tudo a Ele, confiamos tudo a Ele. Se preciso fosse, venderíamos tudo por causa deste tesouro. Foi isso que aconteceu. Mas por que
acabamos deixando para trás. Porque acabamos abandonando este amor, esta paixão. Temos alguns pontos aqui para nós meditarmos nesta noite. O convívio com o pecado. Mateus 24:12 diz: e por causa da multiplicação da maldade ou do pecado, o amor da maioria das pessoas se esfriará. E o Senhor não está falando aqui, Jesus não está falando aqui do amor, do pecado da sua igreja, não é isso, mas eu entendo aqui que o Senhor está dizendo os pecados que acontecem em volta de. Nós não os cometemos, mas convivemos tanto com a iniquidade, com o pecado à nossa volta, que acabamos nos esfriando. É isso que diz a sua palavra. Diz aqui, o amor da maioria. Na minha versão diz. O amor da maioria das pessoas. Olha o perigo. Olha o perigo. A nossa forma de combater o pecado, a iniquidade da sociedade, através das nossas orações, não podemos fazer muito mais que isso. Mas precisamos nos preservar como filhos, como filhas, como igreja. A falta de profundidade. Segundo item em Lucas, no capítulo 8, Jesus fala da semente que foi lançada no solo rochoso. A raiz não atinge profundidade, amados. Diz ali que a semente é lançada, logo germina, ela brota, ela vem com um crescimento. Nós sabemos que a planta, à medida que ela cresce para cima, na mesma proporção, precisa aprofundar as suas raízes. E as raízes chegaram até as rochas e não conseguiam mais profundidade. A nossa vida diária com Cristo, a nossa comunhão com Cristo, ela passa a não ser mais diária. Passamos a ser cristãos que não abrem mais uma Bíblia para ler. Passamos a ser cristãos que não nos prostramos mais diariamente para ter esta comunhão com Cristo. Passamos a ser cristãos que não têm mais uma vida devocional. Passamos a ser cristãos que não buscam mais uma intimidade, uma profundidade com Cristo, com a sua palavra. Cristo é a palavra. Falta profundidade nas nossas vidas. O amor vai se esfriando. Terceiro, falta de tratamento. Lucas 8,14 diz: e foram sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. João 15 nos fala da videira e os seus ramos, onde Cristo é a videira, nós os ramos.
Deus, o agricultor. Estamos ligados nesta videira que é Cristo, para que venhamos dar frutos e frutos que permaneçam. Mas quando somos sufocados pelos cuidados deste mundo, diz aqui que os seus frutos não chegam nem a amadurecer. Os frutos não chegam a amadurecer, mas Cristo nos quer frutificando e tendo frutos que permaneçam. Então estamos tendo uma distância entre o que estamos vivendo e a vontade de Cristo para as nossas vidas. Está tendo uma diferença grande. Não chegam a amadurecer. Identifique, amados, áreas da sua vida que precisam ser tratadas, que precisam ser consertadas, que precisam ser colocadas diante de Deus, que precisam ser curadas, que precisa de alguém, procure o seu discipulador. A sua palavra diz: confessai uns aos outros, para que sedes curados, para que sejais curados. Então precisamos confessar uns aos outros, falar sobre isso, tirar lá do fundo do baú aquilo que está escondido. Deixa ali, não mexe, né? Quanto menos mexer, melhor. Não, amados, para ser tratado precisa tirar, né? Precisa mexer, precisa raspar, tirar a casca. Permita que seja tratado. As distrações também nos levaram a abandonar esse primeiro amor. Em Lucas 10:38, uma passagem que nós conhecemos muito, onde Jesus foi fazer uma visita a Lázaro e as suas irmãs, os seus amigos. E uma certa altura lá desta visita, a Marta, muito incomodada, veio reclamar para Jesus que Maria se prostrou ali aos pés dele e não saía mais. O que Jesus disse: Marta, deixa essas coisas, não te importe com essas coisas, o que importa é você tirar um tempo aqui comigo, é estar aqui na minha presença, é falarmos das coisas eternas, falarmos das coisas de Deus. Tenho muito a revelar a vocês. Deixa os cuidados do dia a dia, as coisas terrenas para depois. Concentre-se aqui primeiramente em mim. Tire um tempo comigo. O Senhor Jesus nos quer como Ele nos diz que Ele nos chama de amigos, né? Ele quer revelar as coisas do reino para nós. Como Ele vai nos revelar se nós estamos distantes? Se nem sequer nós reservamos um tempo para estar com Ele, face a face. Como pode Jesus poder revelar as suas coisas para nós, se nós não nos achegamos a Ele, se nós não nos colocamos diante dEle, para ouvi-lo, para falar com Ele, para ouvi-lo?
como voltar a este primeiro amor. Jesus fez ali uma crítica à sua igreja, mas Ele também nos traz a solução, nos mostra o caminho para consertarmos. Podemos tirar uma lição também, amados, sobre isso. Quantas vezes nós criticamos coisas? Quantas vezes a gente fala, tece críticas, isso não está certo, aquilo está errado, isso não deveria ser feito dessa forma, aquele outro, por que foi feito assim? Críticas, críticas, críticas. E nem sequer apresentamos uma sugestão, não apresentamos uma saída para que, se isso está errado, para que possa ser melhorado, para que esse procedimento seja feito diferente. Se nós tivermos uma crítica, muito bem, mas tragamos também as sugestões. E foi o que o Senhor Jesus fez. Apocalipse 2, versículo 5. Aqui Ele nos dá o caminho para voltarmos a este primeiro amor. Guarda aqui, recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Está aí a solução que Cristo nos dá para voltarmos, para nos arrependermos, para recordarmos, arrependermos e voltar à prática do primeiro amor, das primeiras obras. Lembrar, Jeremias em Lamentações diz no capítulo 3, versículo 21, ele diz: eu quero lembrar do que pode me dar esperança. A nossa comunhão com Cristo é o que nos dá esperança, amados. Esperança de vida abundante, de vida eterna. É isso que precisamos lembrar sempre, das coisas que nos levam para a eternidade, das coisas que verdadeiramente têm valor para as nossas vidas. Quero lembrar-me do que pode me dar esperança. Precisamos então voltar naquele ponto, amados, onde acabamos abandonando, onde acabamos deixando para trás esta paixão por Cristo, este desejo de servi-lo, não importando o preço, servi-lo, fazer a sua vontade, até que nada mais importe. Que nada que esteja ao nosso redor importe, mas acima de tudo, servir ao noivo, fazer a sua vontade. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, eu voltei ao lugar onde eu nasci, a casa onde eu nasci. Ela por fora estava, a sua estrutura praticamente igual, olhando de fora. A sua estrutura, embora a paisagem, o
que estava em volta já estava totalmente modificado, mas a casa em si estava tal qual. Isso faz tempo, né, amados? 57 anos atrás. Mas quando eu entrei, estava cheia de entulho. Eu me lembro quando eu era criança, tudo muito simples, viu, irmã Carmen? Muito simples. Mas aquele assoalho enceradinho assim à mão, de joelhos no chão. Eu lembro que eu olhava de um lado, porque tinha um corredor, tinha a porta da sala, lá da cozinha, você olhava, quando a porta da sala estava aberta, você olhava lá da cozinha, aquele brilho assim, o resplandecer da paisagem de fora, dentro daquele assoalho, de tão limpinho e brilhoso que era. Então, eu voltei lá, a janela eu trouxe para casa, trouxe uma janela. Vou dar um jeito de colocar em algum lugar na parede lá em casa. Então me trouxe lembrança, eu lembrei do meu passado, muitas coisas, aquela mistura de alegria e tristeza e vontade de chorar, aquela nostalgia, sabe? E assim que tantas coisas que ficaram para trás, a benção pai, benção mãe, que usava-se muito, né? Ai daquele fosse dormir sem pedir a benção. Bonito. Mas que foram ficando para trás. E assim, a nossa vida espiritual também. Como era lá no começo, irmãos? Como era lá quando nós descobrimos esse tesouro e abrimos mão de tudo da nossa vida, das nossas coisas, deixamos de lado para segundo plano, aquilo que era importante, que era valioso, deixou de ser, os valores mudaram nas nossas vidas. Aquilo que tinha valor deixou de ter, aquilo que não tinha passou a ter e ter muito. E é isso que Cristo está dizendo. Lembra-te. Lembra-te. Recorda-te. Em seguida diz: arrepende-te. Segunda palavra ali, segundo verbo, arrepende-te. Apocalipse 2:5. Arrependa-te. Recorda-te. Lembra-te e arrepende-te, porque deixaste estas coisas, este amor, esta paixão tão gostosa de servir, sem medir circunstâncias, mau tempo, tempo bom, tempo ruim, sol, chuva. Não medíamos esforços. Arrependa-te por não fazer mais isso, por não ter mais esta paixão, este fogo no coração de fazer isso. Senhor, eu me arrependo disso. Tiago 4,8 diz: achegai-vos ao Senhor, proste-se diante dele e ele se achegará a vós. E em seguida ele diz: e volta à prática das primeiras obras. É um recomeço, pode ser um recomeço, deve ser um recomeço, a partir daquele ponto que ele diz, a partir daquele ponto.
que nós façamos um recomeço. Resgatemos esta paixão por Cristo. Resgatemos este amor. Resgatemos este fogo que ardia no nosso coração por Cristo, pelo seu reino. Voltemos a fazer o que fazíamos antes. E Cristo ali não está dizendo, a minha noiva não me ama mais. Não, não é isso. A minha noiva continua me amando, mas está faltando aquele desejo de estar sempre junto, aquele desejo de não medir esforços para estar com o seu noivo. Aquele fogo no coração de querer estar sempre junto. Aquele, nada mais me importa, eu estando com Ele, nada mais me importa. Não medir esforços. Lembra-te, volte, arrepende-te por ter deixado, por ter abandonado e recomece. É isso que ele diz para a sua noiva nesta noite, que ele tanto ama. E com certeza, amados, esta paixão, este desejo de estar junto, de estar próximo, de estar em comunhão sempre, ele nunca perdeu. Cristo nunca perdeu. E é amor de morte, amor de morrer, amor de entregar a sua vida. E este amor, ele precisa ser recíproco. Que nós possamos, amados, recomeçar. Que nós possamos recomeçar.